Seção 5ª. Do Processo Legislativo. Artigo 35. O processo legislativo compreende a elaboração de: Inciso 1º. Emendas à lei orgânica. Inciso 2º. Leis complementares. Inciso 3º. Leis ordinárias. Inciso 4º. Resoluções. Inciso 5º. Decretos legislativos. Inciso 6º. Indicações, requerimentos, recursos e moções. Artigo 36. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º. De 1/3, 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2º. Do prefeito. Inciso 3º. De iniciativa popular, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado do município. Parágrafo 1º. A proposta será votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3, 2/3, dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município. Artigo 37. A iniciativa das leis cabe a qualquer vereador e ao prefeito, bem como ao eleitorado, que exercerá sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por 5% do total do número de eleitores do município. Parágrafo único. As questões relevantes ao destino da cidade poderão ser submetidas a plebiscito e a referendo, quando pelo menos 5% do eleitorado requerer a Justiça Eleitoral, ouvida a Câmara Municipal. Artigo 38. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias, exceto os incisos 7º e 11, deste artigo que exigem aprovação de 2/3, 2/3, dos vereadores. Parágrafo único. São leis complementares, dentre outras previstas nesta lei orgânica: Inciso 1º. Código Tributário. Inciso 2º. Código de Obras. Inciso 3º. Código de Educação. Inciso 4º. Código de Normas Sanitárias e de Saúde. Inciso 5º. Código de Postura. Inciso 6º. Código de Saneamento e Proteção ao Meio Ambiente. Inciso 7º. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Inciso 8º. Lei instituidora do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos. Inciso 9º. Lei da Guarda Municipal. Inciso 10. Lei de Criação de Cargos, Empregos ou Funções Públicas. Inciso 11. Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. Artigo 39. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre: Inciso 1º. Criação, transformação ou extinção de cargos, empregos ou funções públicas, na administração direta e autarquia, além de fundações, ou aumento de suas remunerações. Inciso 2º. Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, empregos ou funções, estabilidade e aposentadoria. Inciso 3º. Criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública. Inciso 4º. Matéria orçamentária e a que autoriza a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções.
Inciso 5º. Guarda Municipal. Parágrafo único. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito, ressalvado o disposto no inciso 4º, primeira parte. Artigo 40. Compete exclusivamente à mesa da Câmara Municipal. Inciso 1º. Autorização para abertura de créditos suplementares, ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias dos seus serviços. Inciso 2º. Organização dos seus serviços administrativos, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração. Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da mesa, não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, ressalvado o disposto na parte final do inciso 2º deste artigo, se assinada pela maioria absoluta dos vereadores. Artigo 41. O prefeito poderá solicitar urgência na apreciação de projetos de sua iniciativa, devendo instruir com cópias da legislação original e suas alterações posteriores no caso deste versar sobre alteração de outra lei. Parágrafo 1º. Solicitada a urgência, a Câmara Municipal deverá manifestar-se em até 45 dias sobre a proposição, contados da data em que for feito o pedido, desde que observado o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior sem deliberação pela Câmara Municipal, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições, para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso legislativo, nem se aplica a projetos de lei complementar. Artigo 42. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito, que, aqui sendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, veta-lo a assento agudo total, ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, comunicará, dentro de 48 horas, ao presidente da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo do parágrafo 1º, o silêncio do prefeito importará sanção. Parágrafo 4º. A apreciação do veto pelo plenário será feita dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final. Parágrafo 7º. A não promulgação da lei número prazo de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, criará para o presidente da Câmara Municipal a obrigação de fazê-lo em igual prazo. Artigo 43. Os projetos de resolução disporão sobre matéria de interesse interno da Câmara Municipal, e os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua competência privativa. Parágrafo 1º. Os projetos de decreto legislativo e de resolução terão sua elaboração, redação, alteração e consolidação de acordo com as mesmas normas técnicas relativas às leis, bem como o que dispuser o regimento interno da Câmara Municipal. Parágrafo 2º.
Os recursos são proposições contra atos do presidente, ou da mesa da Câmara Municipal, e serão interpostos dentro do prazo de 5 dias, contados da data da ocorrência e ciência do interessado, por simples petição a ele dirigida, sendo julgado pelo plenário prioritariamente na sessão subsequente. Artigo 44. A matéria constante de projeto de lei rejeitado, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, ou por 5%, do eleitorado do município. Artigo 45. Dependerão do voto favorável de 2/3, 2/3, dos membros da Câmara Municipal, entre outras previstas nesta lei orgânica, as seguintes matérias. Inciso 1º. Leis concernentes a: alínea A. Aprovação e alteração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Alínea C. Concessão de direito real de uso. Alínea D. Alienação de bens imóveis. Alínea I. Aquisição de bens imóveis por doação com encargo. Alínea F. Alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Alínea G. Obtenção de empréstimo de particular, ou de qualquer natureza. Inciso 2º. Aprovação da representação solicitando alteração do nome do município. Parágrafo único. Nestas matérias terá voto o presidente da Câmara Municipal, bem como na eleição da mesa, e em caso de empate,